Olá, eu voltei para te ajudar aqui nesta jornada interior, jornada da nossa interioridade. Como vocês já devem ter percebido, nesta viagem eu estou aqui para te ajudar a conhecer como é o nosso interior, o que contém nele, o que se dar conta daquilo que ainda precisa ser desabrochado, qual é a virtude que você pode desenvolvê-la ou deixar florescer em você. Se dar conta daqueles vícios, daqueles maus hábitos que nós temos, como eu já expliquei também a origem deles, o porquê que nós temos, que às vezes a gente tem algumas estratégias de sobrevivência. Então, assim, é compreensível, por isso é possível compreender o outro, ter misericórdia do outro, ter compaixão, ter paciência e também conosco mesmos, ter misericórdia de nós mesmos, entender do porquê que nós somos assim, que tem uma origem, mas que nós podemos fazer diferente. Eu posso, você pode, é por isso que eu estou aqui. Eu não posso me omitir com isto que eu conheço. Não posso, claro, tem muito mais, o que não quer dizer que é tudo. Depois vocês vão buscar mais, vão se aprofundar mais, vão aprofundar mais na oração, no conhecimento dessa dimensão. Eu tenho alguns projetos que talvez possa continuar ajudando você. Mas é um começo, a partir do momento que eu entendo, que eu trago luz, que eu tomo conhecimento, eu sei por onde caminhar, eu sei o que eu preciso, sabe? O fundamental é o nosso esforço, é o nosso querer ser diferente, fazer diferente, o nosso esforço diário, o nosso esforço a todo momento e contarmos com a graça de Deus através da nossa fé, através da nossa oração, através da vivência dos sacramentos, ou enfim, dentro da sua religião, dentro da sua busca, né? Buscar a Deus. Sozinhos nós não conseguimos tudo. A gente consegue até uma parte, tem uma outra parte que é Deus que faz. Tem uma parte que depende, é o nosso esforço. Chega uma hora que Deus nos ajuda e aí fica mais fácil o caminho. Isso eu te dou certeza absoluta. E hoje eu quero dar continuidade na nossa última aula, na aula anterior. É um esquema que eu acho muito importante para que você compreenda. É um pouco parecido com o raciocínio, mas é uma outra forma da gente conseguir compreender. Tem também um vídeo desses no YouTube, mas como eu disse, em outros aqui eu vou um pouquinho além para te ajudar. Então, a nossa interioridade, né, ou o nosso ser, a nossa constituição, ela é formada, né, pelo corpo, parte psíquica e a parte espiritual. O corpo, aqui é onde estão os nossos sentidos, aqui estão as nossas emoções ou sentimentos e aqui está a nossa inteligência. Então, todos os estímulos que nós recebemos, eles entram no nosso corpo. Através do quê? Através dos sentidos. Então, tato, olfato, paladar, audição e tato, olfato, paladar, audição e visão. Acho que eu não esqueci de nenhum. Então, tudo entra pela visão,
eu enxergo você, eu sinto cheiro, tem cheiros, aromas, não é? Que nos dão tranquilidade, paz, gostoso, harmonia. Tem outros que nos dão repulsa, que nos dão nojo. Então, entende? Os estímulos, tudo que vem, entra no nosso corpo, através dos sentidos. Tá frio, o tato, não é? A gente sente frio, calor, audição, tem coisas que a gente escuta, não gostamos ou gostamos, nos faz bem ou não faz bem, nos irritamos, sentimos alegria, paz. O paladar, alguma coisa que a gente come, dá um sabor gostoso, outros acham amargo, outros acham azedo, outros acham ruim, outros têm uma textura de alguma coisa que gera uma emoção. Tudo o que entra, então todos os estímulos, qualquer estímulo, nós recebemos pelos nossos sentidos. Se processam no nosso corpo e geram uma emoção em nós. Qual é a emoção que muitas vezes gera? Como eu disse, não é? Pode que alguma coisa a gente tenha nojo, que a gente tenha medo, pode que alguma coisa gere uma ansiedade, cause raiva, cause alegria, cause tristeza e outras emoções que agora podem estar vindo aí na sua mente, como exemplo. Então nós reagimos, isso aqui entra o estímulo, não é? O estímulo vem de fora. Todo estímulo vem de fora. Eu reajo, eu sinto no corpo e reajo. E aqui nós acabamos sendo impulsivos. Aqui vem a impulsividade. E que esta impulsividade, este conjunto aqui, como eu já expliquei no outro vídeo, é o nível dos animais, né? Então, aí eu vou dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta para o estímulo que eu recebi com a minha emoção. Então, o impulso, eu sou impulsionada a dar uma resposta devido à emoção que eu senti. O problema nosso está nesta resposta aqui. É aqui que nós nos perdemos, porque a nossa resposta, ela está alicerçada na emoção e não na inteligência. E aí, aqui nós colocamos muitas coisas a perder, colocamos um relacionamento a perder, colocamos um emprego a perder, colocamos o céu a perder, por causa das nossas impulsividades, por causa do toma lá da cá, por causa que eu não levo desaforo para casa, por causa dos meus sentimentos de inferioridade, das coisas que se processam dentro de mim. Eu vejo uma coisa, às vezes vejo alguém se saindo muito bem, alguém, uma vitória, uma conquista, aciona um sentimento de que eu sou, eu mesma faço uma leitura e interpreto que eu sou inferior, e aí eu vou ter uma resposta com um mau hábito, com um vício, não é? E aí nós vamos e fica assim, ó, a nossa existência fica assim, né? Ação e reação, reação e ação, neste nível aqui, ó. Corpo, emoção, emoção, corpo, corpo, emoção. E aqui, de acordo com a resposta que a gente dá, ela pode ser uma resposta que fere o outro, uma resposta que fere o outro, que fere a nós e que fere a Deus. Então, também entra aqui nas respostas também a busca do prazer. Às vezes é uma resposta apenas para nós, dos nossos maus hábitos,
que a gente vai querer resolver essas emoções. Lembram com o esquema da aula anterior, lá com aquelas questões que alimentam o corpo. Vamos tentar aliviar a emoção negativa com uma resposta que vai me trazer uma angústia, que vai me trazer uma tristeza, que vai me trazer um peso na consciência. Vou buscar aliviar isto aqui com algo, com um mau hábito. E que daí ele pode virar um vício. Não vou me aprofundar nisso porque essa resposta aqui, essa explicação está na aula anterior. Mas eu quis aqui fazer um esquema diferente porque tem um detalhe muito importante aqui. E aqui na dimensão espiritual é o lugar da inteligência. Eu até vou aqui escrever algumas coisas. Ah, não está aqui minha outra caneta. Eu gostaria de escrever com a tinta laranja, mas não está aqui. Então aqui é o lugar da liberdade. Nós somos livres para pensar, para refletir. É o lugar da reflexão. É o lugar da escolha. Nós vamos escolher, né? Deixa eu apagar aqui. Escrever de volta. Escolher é o lugar da liberdade, da reflexão, da escolha. Nós vamos escolher a melhor resposta diante desta emoção. Se eu tô com raiva, em vez de eu mandar aquela pessoa para aquele lugar, ou de eu gritar, de eu ter uma resposta impulsiva, com ira, com raiva, com, enfim, qualquer outra resposta, eu vou acionar a minha inteligência, eu vou refletir e eu vou escolher como é que eu vou lidar, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou reagir a esta situação. Então, é isto aqui que tem que me fazer é daqui que tem que vir a resposta. E aqui é o lugar das virtudes. Aqui é o lugar da bondade. Aqui é o lugar do amor, da paciência, da perseverança, da fé, da humildade, do perdão, da temperança e tantas outras virtudes que eu nem lembro. Tem uma lista de 100 virtudes. Então, aqui nós precisamos conhecer e na próxima aula eu vou trazer as virtudes. Na próxima aula eu quero trazer, não tem como eu falar das 100 virtudes, mas eu vou selecionar as que nós precisamos mais, principalmente as virtudes de vencimento, para nós vencermos a nós mesmos, vencermos os nossos maus hábitos, vencermos a nossa preguiça, a nossa tibieza, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, vencermos tantos vícios, tantos. Então eu quero focar nestas virtudes de vencimento para te ajudar a vencer, porque a partir do momento que você sabe que essa virtude está em você e que você consegue, você vai começar, você vai se esforçar. E você vai lembrar que aquele treino, do exemplo que eu dei na aula anterior do jejum, vai te ajudar a treinar esta grande virtude. Esta virtude que já está em você e que você é capaz disso, e que é esta virtude que vai te dar o céu. É esta virtude que vai nos levar para o céu. É esta dimensão que vai nos levar para o céu.
E claro que estas virtudes são atitudes que nós vamos ter nobres, divinas. Atitudes nobres, atitudes divinas. Aqui nós nos tornamos, aqui estas respostas nós conseguimos dar para a vida, para as pessoas, para os outros e para nós mesmos, porque nós nos prejudicamos também. Nós, na busca do prazer, na busca de aliviar, na busca nesta distorção de felicidade que nós vivemos hoje, como se a felicidade está nos prazeres. Não, a felicidade está aqui, quando eu consigo me dominar, quando eu consigo viver das minhas virtudes. E às vezes viver das virtudes exige sacrifício, exige autossuperação, exige autodomínio, exige humildade, exige paciência, exige perseverança. Quando nós conseguimos isto, nós entramos numa plenitude e uma alegria constante, uma alegria que não passa. E se a oração está caminhando junto e a graça de Deus vai nos ajudando, nós nos tornamos um com Ele. Vale a pena. Então, o grande problema da maioria das pessoas é que elas vivem aqui, ó. Elas estão rodando aqui, ó. Rodam aqui e não acionam essa dimensão. Agora, o que é muito importante saber, que é o detalhe que eu queria trazer aqui, né, com este vídeo, é que algumas pesquisas feitas em universidades dos Estados Unidos, na área de neurocirurgia, foram feitos alguns experimentos com cirurgias onde eles estimulavam o cérebro da pessoa, determinadas partes do cérebro, e eles acompanhavam a reação das pessoas. A grande notícia é que entre o estímulo que dá e a reação da emoção, nós temos 5 segundos. Demora 5 segundos quando o estímulo chega, por exemplo, no meu ouvido. Eu escuto uma coisa ruim. Até eu dar uma resposta, por exemplo, com a minha raiva, eu tenho 5 segundos. Eu posso acionar a minha inteligência, pensar, decidir, refletir e escolher como é que eu vou responder. Isto é ser livre. Ser livre não é pensar igual a todo mundo, não é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu tenho responsabilidades para com os outros, para comigo mesmo, para com a minha essência, minha consciência, para com meus filhos, o meu esposo. Eu tenho algo a zelar, eu tenho uma consciência que está o tempo inteiro falando comigo. Então, nós precisamos acionar os 5 segundos, aliás, os 5 segundos já são acionados. Eu tenho que perceber estes 5 segundos, se eu tenho 5 segundos para aqui, ir para lá. Não parar aqui, não é a emoção que eu tenho que responder. Eu tenho que vir para cá, para a inteligência, para a dimensão espiritual. E sabe qual é o momento que a gente faz isto? O exemplo que eu dei é lá no jejum. Por isso que o jejum, por exemplo, nos ajuda nos 5 segundos. Porque eu vejo o chocolate, o exemplo que eu dei, e vem o estímulo, não é? Vem o estímulo nos meus olhos, vem o estímulo num cheiro bom. E a tendência é eu pegar para comer. Ali eu digo, não vou comer, porque eu estou em jejum, porque eu estou fazendo um treinamento, porque é um jejum espiritual, é um sacrifício que eu estou fazendo, faz parte da minha vida de oração, é a minha oração, estou oferecendo esse jejum por uma pessoa, por uma causa. Entenderam?
Ali eu treino a minha vontade. A minha vontade é a minha dimensão racional, é a minha dimensão instintiva. Nós agimos pelos nossos instintos e quem age pelos instintos são os animais. Então, o jejum é o treino para eu parar, pensar e sair dos impulsos. Nós não podemos viver dos impulsos. Então, é aqui que o jejum nos ajuda a sair do impulso e ativar a inteligência, essa capacidade aqui. É isso que eu gostaria de trazer aqui. É uma outra forma de pensar, né? Lá da aula anterior, a nossa constituição humana, que é o corpo, a parte emocional, psíquica e a espiritual. Esta dimensão está em nós. Esta dimensão, no momento da nossa partida, é ela que vai conosco. É ela que nós damos continuidade. E nesse arquivo estarão as nossas virtudes. Por isso, aquela parada naquela antessala, se eu agir desta forma, se eu ferir o outro, a mim mesmo ou a Deus, nós vamos parar naquela antessala para repararmos aquilo que nós não reparamos aqui. Então, veja só, a quem mais é dado, mais é pedido, mais é cobrado. Então, tomar conhecimento disto realmente vai nos exigir. Mas é um privilégio a gente compreender tudo isso aqui, porque nós podemos fazer diferente daqui para frente. Agora a gente sabe o que é que determina o nosso céu. Então vamos juntos lutar contra os nossos vícios, os nossos maus hábitos, as nossas tendências. Essa luta é diária, é constante, porque o nosso corpo, o mundo sempre nos chama para o prazer, para as coisas do corpo, para as futilidades, para as vaidades. E a gente vive uma ilusão, uma vida iludida, achando que a solução, a nossa alegria, a nossa felicidade está ali. E na verdade não está. A nossa felicidade está nesta dimensão aqui, onde nós encontramos a plenitude para vivermos, a plenitude para a nossa existência, para que dias melhores aconteçam. Por isso é possível. E esse é o meu objetivo estando aqui, levar você para esta dimensão. Muito bem, agora eu quero trazer mais uma luz. Agora eu vou ser breve e quero te explicar algo que talvez você não conheça, não tenha pensado nisto ainda, e para isso eu vou precisar apagar aqui um minutinho. Aqui. Bem, como eu disse, na sessão não, né? Não é a sessão anterior. Na aula anterior, eu procurei mostrar a origem das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos. E tudo isso está na nossa interioridade. Tudo sai da nossa interioridade, tudo entra e tudo sai. Então, o que eu falei está dentro de nós. Mas tem algo muito sério que está nos influenciando demais, que está vindo de fora. E eu percebo as pessoas cada vez mais perdidas, cada vez mais distraídas, e o mundo tomando conta delas, o mundo tomando conta dos adolescentes, dos jovens, das famílias.
E eu percebo que as pessoas estão com dificuldade de refletir, de observar o que está acontecendo no caos que nós estamos vivendo. E que isso acaba determinando muitas vezes, se a gente não tem essa consciência que eu quero trazer para você, eu espero que a maioria de vocês já tenha, mas se não tem, é isso que eu quero trazer uma luz para você. Nós precisamos entender o que está acontecendo, porque essa dimensão, essa cultura, né, que está sendo colocada para todos nós, ela está determinando, mudando a essência das pessoas, roubando as virtudes, destruindo os valores, as virtudes e apagando essa dimensão espiritual, soterrando essa dimensão espiritual. Então, lá pelos anos de 1700, 1800, vamos colocar aqui 1800, né? Um sistema financeiro mundial, eles quiseram criar um governo só. Fazer uma seleção de pessoas, de raças, mas o objetivo era um governo só. Isso é o que se chama hoje uma ordem mundial, quer dizer, que eles pudessem ordenar o mundo todo, criar uma forma das pessoas pensarem todas iguais e justamente derrubar o poder de Deus, entrar no lugar de Deus. Mas como é que um governo mundial vai mandar em mim dentro da minha casa? Como que um governo mundial vai mandar em você, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus filhos? Como? Não tem como. O prefeito da nossa cidade não dá conta, o governador não dá conta, o presidente não dá conta do país. Imagina um governo mundial. Aí, esse sistema financeiro entendeu que para isso deveria diminuir a população. Deveria diminuir as vidas, para que eles pudessem controlar. Aí eles criaram, então aqui, 1800, começou um sistema financeiro. Este sistema financeiro criou fundações. Dentre várias, a principal é uma fundação chamada Rockefeller. Rockefeller. Eu não estou lembrada se é bem assim que escreve. E uma fundação Ford. Então, fundações. E essa fundação passou, esse sistema financeiro passou a financiar estudos. Essas fundações passaram a estudar, contrataram profissionais, inclusive até universidades, pesquisas de especialistas em psicologia, em neurologia, em sociologia, para entender como que eles iriam conseguir manipular, incutir certas ideias nas pessoas. E aí eles fizeram muitos estudos e que começaram a ser implantados. Como que nós vamos fazer a cabeça das pessoas para elas aceitarem as nossas regras, aceitarem a nossa lógica para diminuir a população. Então eles começaram com alguns estudos. Como nós vamos convencer as pessoas disso? Estudaram minuciosamente e criaram todas as estratégias para eles convencerem as pessoas que tinham que fazer aquilo lá. Então, o primeiro passo
que eles entenderam para diminuir a população foi os contraceptivos. E aqui entra pílula e os preservativos. E às vezes alguma outra coisa de contraceptivo. Então, aí, como é que nós vamos dizer que as mulheres precisam tomar pílula? Como que nós vamos dizer que o homem precisa usar os preservativos? E qual é a maneira que nós vamos chegar nisso? Então, a estratégia vai ser esta e esta. Vamos entrar nos ministérios de educação, no Ministério da Saúde, e daí nós levamos um grupo lá, uma equipe lá, faz reunião, mostra como que a gente vai implantar todos esses sistemas. Deu certo? Não, diminuiu muito pouquinho, não diminuiu quase nada, vamos para o segundo passo. Bom, então o segundo passo, primeira coisa, nós precisamos de mais dinheiro, o sistema financeiro precisa de dinheiro, nós vamos incentivar as mulheres a entrar no mercado de trabalho. Então vamos criar aí uma campanha para mulher trabalhar. Então vamos profissionalizar as mulheres. Vamos tirar as mulheres de casa, vamos dizer que elas são capazes, que elas são inteligentes, vamos dar emprego para as mulheres quando veio a Revolução Industrial. Então tiraram a mulher de casa. É um jeito de emancipar essa mulher. Claro, isso foi muito importante. Só que eles tinham uma segunda intenção. Uma segunda intenção que era... Então, aqui a propaganda era vamos dar valor para essa mulher. Mas a segunda intenção era fazer esse sistema aumentar. Aí... deu certo, as mulheres foram para o mercado de trabalho, eles entenderam que a mulher ia se desligar, não ia mais querer também família, filho, ela ia gostar de ganhar o dinheiro dela. Resolveu não. Qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser o feminismo. Vamos aumentar essa lógica, vamos falar agora que as mulheres não podem mais ser oprimidas, que as mulheres não podem ser humilhadas, e realmente não podem. Mas aí veio uma outra questão de colocar a mulher no lugar do homem, de masculinizar a mulher, de matar a capacidade de amar da mulher, de dizer que a mulher não pode ser submissa, que isso é submissão. E é justamente na submissão ordenada, uma submissão equilibrada que eu vivo o amor pelos meus filhos, o amor pelo meu esposo. E aí esta mentalidade distorcida, como se eu estivesse lutando pelos direitos da mulher, eu tenho uma segunda intenção, que é de fazer com que essa mulher pare de amar. Se ela parar de amar, ela vai matar o amor da família, e esses filhos se perdem, esses filhos ficam sem um referencial saudável de amor, e aí a ideia dessa doutrina toda começa a fazer a cabeça desses filhos para esse sistema mundial. Então, esse é chamado, não é, para quem vocês já devem ter ouvido falar, que é a ordem mundial. O que é uma ordem mundial? É uma agenda mundial, uma agenda. Então, depois do feminismo deu certo? Não, continuou nascendo criança. Então, qual é a quarta parte, o quarto passo para estabelecer um governo só? Uma ordem mundial que tem um governo que mande. Qual que foi o próximo passo? Aborto. E aí vem todas as políticas pró-aborto, que a mulher é dona do corpo dela. Tá vendo? Da onde que saiu essas ideias, essas narrativas, essas justificativas daqui, ó, desses estudos. Se nós falarmos isso, as pessoas vão acreditar
e as pessoas vão lutar junto conosco, e aí a gente coloca pessoas na televisão, a gente coloca pessoas nas escolas, nas universidades, no Ministério da Saúde, nos postos de saúde, nas escolas, e a gente faz panfletagem, a gente faz palestras, e aí a gente vai implantando isso, entendeu? A mulher é dona do corpo dela, ela tem direito a fazer aquilo que ela quer. Então, aí eu não vou nem entrar nessas políticas todas, mas eu tenho um livro onde estão elencados a ordem cronológica, onde cada ponto desses foi implantado no mundo e a data que isso foi implantado no Brasil, em qual governo, onde que foram feitas as reuniões, onde que isso foi implantado em cada setor. Deu certo? Olha, diminuiu, se não me engano, 3% da população mundial. Mas não diminuiu totalmente, então agora nós vamos criar a ideologia de gênero. Gênero. Vamos mostrar, aí isto aqui, estas fundações nos estudos deles criaram o jeito de convencer as crianças, os jovens, os adolescentes, que esse negócio de homem e de mulher é tudo uma construção social. Não existe homem e não existe mulher. É uma questão de gênero e cada um escolhe o que quer ser. Aí vem toda essa narrativa. Por quê? Porque homem com homem, mulher com mulher não gera filhos. Não gera filhos, então diminui a população. E aí também isso aqui foi implantado nas escolas, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. E vocês acredito que já sabem como é que tudo isso funciona e como é que tudo isso ainda está numa luta de implantações e tudo mais. Aí, aqui continua aqui. Qual é o próximo passo? Não diminuiu ainda como eles querem a população. Qual foi o próximo passo? E nós estamos aqui. Covid. Matou? Matou. Diminuiu? Diminuiu. Mas nós vamos continuar diminuindo. O 7º passo, vacina. E o 8º passo, passaporte sanitário. Sanitário. Eu não quero entrar no mérito disso aqui, mas eu preciso trazer este conhecimento para vocês. E aqui, o que acontece? Aqui se forma o governo mundial. Por quê? Porque eu não dou um passo se eu não tiver o passaporte sanitário. Eu não tenho direitos se não tiver o passaporte sanitário. Aí nós vamos ter um QR Code que vai identificar onde você está, se você pode entrar em determinado lugar, se pode entrar em um determinado país, se pode viajar, se pode comprar determinadas coisas. Eu só quero que você reflita. Eu sei que isso aqui é polêmico, eu sei que isso aqui da questão do Covid para baixo as pessoas, está muito polarizado, tem várias ideias, mas eu preciso ajudar vocês a refletirem nisto tudo aqui. Esse conjunto de raciocínios, de distorções de ideias estão mudando a mentalidade das pessoas, uma mentalidade que vai contra a essência humana, que vai contra aquela dimensão da inteligência, está escravizando as pessoas e roubando a liberdade, roubando a inteligência. Aí as pessoas pensam todas iguais. E qual foi o jeito que eles entenderam de criar
definitivamente esse governo mundial, essa ordem mundial, que todo mundo pensa igual, todo mundo faz a mesma coisa, aqui ó, com o medo. Instalaram o medo, porque nós queremos sobreviver, nós queremos cuidar da vida, nós não queremos morrer. O medo fez com que as pessoas ficassem vulneráveis e lutassem pela sobrevivência. E se as pessoas estão com medo, elas fazem o que nós mandarmos. Se a pessoa está com medo, ela aceita qualquer coisa. E é isso que aconteceu. E com medo, o medo rouba, tira a pessoa da inteligência. Ela fica a emoção toma conta dela, e essa emoção negativa do medo abafa, esconde a inteligência. As pessoas não pensam mais por si mesmas. Faz isso aqui com a inteligência. As pessoas perdem a liberdade, perdem a capacidade de refletir, de decidir. E é isso que aconteceu com toda a humanidade. É isto que está acontecendo. O que está acontecendo? As famílias destruídas, os jovens não têm mais virtudes, não têm mais valores. Nós estamos vivendo o caos. Nunca aconteceu coisa pior do que nós estamos vivendo. Não tem mais amor nas famílias. Nossa, como eu atendo jovens, adolescentes, pais, mães, angustiados, porque realmente o mundo abduziu esses jovens. Abduziu. Esse conjunto todo aqui, ó, abduziu. Abduziu. Eles não têm capacidade de raciocinar. Roubou a capacidade de raciocinar. Então é isso que nós precisamos refletir. Isso que eu quero te trazer. Olha, não fique apegado a Covid, vacina e passaporte. Não fique apegado a isso. O meu objetivo não é criar polêmica, não é trazer medo para vocês de jeito nenhum. Mas é entender o que está acontecendo. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. É só isso. Eu quero que você ative a sua inteligência, a sua liberdade e a sua capacidade mais alta de escolher. Agora, lembrem que quem ilumina a nossa inteligência aqui é Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos da oração, da fé, para que a graça de Deus ilumine a nossa inteligência. Quanto mais ligados a Deus, mais inteligentes nós vamos estar, mais espertos nós vamos ser para não aceitar qualquer coisa. Não quer dizer que é porque o padre está falando, o bispo está falando, o pastor está falando, o papa está falando, o rei está falando, a rainha está falando, o professor universitário, o professor que tem PhD, que está falando que é verdade. Nós temos que agir com esta liberdade. E aqui, quem está de verdade, profundamente unido com Deus, enxerga estas verdades aqui. Mas é uma união verdadeira, porque Deus ilumina e nos faz inteligentes. Tudo isso que eu estou falando tem muitos livros escritos. O que eu mais gosto, o mais completo, é um livro chamado... Aqui, vou colocar aqui, ó, tá? O livro para vocês buscarem estas informações aqui se chama Segundas Intenções. Vocês entendem que eles dão uma primeira intenção como se aqui é salvar as mulheres. Salvar as mulheres da opressão, da submissão, da humilhação, mas tem uma segunda intenção. Sempre tem uma segunda intenção, entenderam? Sempre aqui o aborto, vamos
dizer para as mulheres que elas podem abortar porque o corpo é delas, elas são livres, elas não podem ter um filho que veio de um estupro. Não, vamos libertar essas mulheres. Então, a segunda intenção é outra. A segunda intenção sempre é o sistema financeiro, a ordem mundial e um governo só. Então, qual é a segunda intenção da ideologia de gênero? Qual é a segunda intenção da vacina? Qual é a segunda intenção do passaporte sanitário? Qual é a segunda intenção? É isto que o livro fala. Agora, o livro, ele foi escrito antes do Covid. Então, no livro, você vai encontrar tudo até aqui, tá? Aí, daqui para baixo, é a luz de Deus. Nós somos livres para entender o que está acontecendo no mundo. No mundo. Preste atenção. Tem um outro livro chamado Ordem Mundial. Depois eu vou colocar os livros na descrição do vídeo para você buscar. É nesse livro que está a data da implantação de cada agenda, no mundo e aqui no Brasil. Para você saber como é que foi implantado cada um desses aqui. Então, gente, qual é o meu objetivo com isso aqui? Que você entenda o que é que está acontecendo, desperte a sua inteligência, peça que Deus aumente a sua inteligência. Senhor, ilumina a minha inteligência para eu entender as coisas que eu não estou entendendo. Peça a luz do Espírito Santo para que você consiga raciocinar com a luz de Deus. Com a luz de Deus. Nós não podemos mais ser reféns do que o mundo fala. Nós temos que seguir Deus, buscar em Deus. Deus está aqui. Para mim é tão claro as coisas, é muito claro. Muito claro, é claro como a luz do sol. É claro, é claríssimo o que está acontecendo. É claro. Então, e aqui, nesta parte, tem alguns livros que também falam, tem médicos falando, tem cientistas falando. É o que eu disse, quem tem olhos que veja e quem tem ouvidos que ouça. O meu objetivo é ajudar você a raciocinar, a pensar e a não engolir as coisas como verdade absoluta. E não é porque o mundo todo pensa assim, não é porque todo mundo pensa assim que está certo. Não é. Muito bem, esse é o meu esforço, essa é a minha vontade para você, trazer luz aqui dentro, iluminar, trazer um holofote aqui dentro. Só que a gente também tem que trazer um holofote para as coisas que estão acontecendo aqui fora. E como é que eu estou recebendo isso? Como é que eu estou escutando? Como é que eu estou digerindo? Como que eu estou raciocinando com o que está acontecendo no mundo? Eu estou raciocinando com a minha emoção, com o meu medo, com a minha imaturidade, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Estou andando como um grupo, eu estou pensando como um grupo, eu estou pensando de acordo com a minha inteligência, com a minha dimensão espiritual. É isso que eu quero que você reflita. Muito bem, então vamos ficar por aqui. Eu espero de verdade que eu tenha acendido uma luz na sua mente, no seu coração, na sua alma, nos seus sentidos, nas suas emoções. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.